No silêncio da Vila das Flores, onde as luzes das casas tremulavam como vagalumes contra o céu escuro, um segredo ardia como brasa sob a cinza. Você já sentiu um desejo que sabia que podia destruir tudo? Um fogo que queima o peito, mas que ao mesmo tempo parece impossível apagar. Naquela vila, onde todos se conheciam pelo nome e os olhares diziam mais que as palavras, Lívia e Mateus carregavam esse fogo, e ele estava prestes a consumir tudo quanto que conheciam. A Vila das Flores era um pedaço esquecido do interior do Brasil, aninhado entre campos de milho e riachos que cantavam sob a luz do luar. As casas, simples, de taipa e telhas vermelhas, alinhavam-se em ruas de terra batida, onde o cheiro de pão caseiro misturava-se ao aroma das flores silvestres. Era um lugar onde o tempo parecia andar mais devagar, mas os segredos corriam mais rápido que o vento. E Lívia, com seus 17 anos, era o centro de muitos desses sussurros. Ela era uma visão que fazia os homens pararem e as mulheres franzirem o senho. Sua pele morena brilhava como se o sol tivesse decidido morar dentro dela, e seus olhos, grandes e castanhos, pareciam esconder um mistério que ninguém conseguia decifrar. Quando caminhava, com o cabelo solto caindo em ondas até a cintura, era como se a própria vila prendesse a respiração. Lívia é um perigo ambulante, diziam as mais velhas, balançando a cabeça enquanto varriam as varandas. Tão bonita assim, só pode trazer problema. Mas Lívia não se importava com os cochichos. Ela sabia que sua beleza era uma arma, embora ainda não soubesse como usá-la. Na casa ao lado vivia Mateus, 2 anos mais velho, com mãos calejadas de trabalhar na roça e um sorriso tímido que guardava promessas não ditas. Ele era o tipo de rapaz que todos na vila respeitavam. Trabalhador, leal, com um jeito quieto que escondia um coração inquieto. Seus olhos, de um castanho quente, seguiam Lívia desde que eram crianças, quando corriam juntos pelos campos, rindo até perder o fôlego. Agora, aos 19, Mateus não era mais o menino magricela que jogava pedrinhas no riacho. Seu corpo, moldado pelo trabalho árduo, tinha ombros largos e uma força que fazia as meninas da vila suspirarem. Mas para ele só existia Lívia. Os dois cresceram como sombra um do outro, inseparáveis como o sol e o calor do meio-dia. Brincavam, brigavam, compartilhavam sonhos sob o céu estrelado. Mas nos últimos anos, algo mudou. Os olhares demoravam mais. Os toques, mesmo os mais inocentes, deixavam um rastro de calor na pele. Certa vez, enquanto colhiam mangas no pomar atrás da casa de Lívia, seus dedos se encontraram ao tentar pegar o mesmo fruto. Nenhum dos dois recuou. Por um instante, o mundo ficou em silêncio, e o ar entre eles pareceu crepitar. "Você tá ficando muito atrevida, sabia?" Mateus disse, tentando rir, mas sua voz tremia. Lívia apenas sorriu, com aquele jeito que fazia o coração dele disparar, e jogou o cabelo para trás, deixando o perfume dela invadir o ar. "E você tá ficando muito lento, Mateus." Ela retrucou, antes de correr, rindo, enquanto ele a perseguia. Mas nem tudo na Vila das Flores era tão leve quanto aquelas tardes douradas. Lívia vivia com sua mãe, Clara, uma viúva de 40 anos, que ainda carregava traços de uma beleza que o tempo não conseguira apagar. Clara tinha olhos cansados, mas gentis, e um sorriso que raramente aparecia. Desde que o marido morreu 10 anos antes, ela sustentava a Lívia com o pouco que ganhava vendendo doces na feira e costurando para as famílias mais abastadas da vila. A vida não era fácil. A casa delas, com paredes rachadas e um telhado que gemia nas chuvas, era um lembrete constante de que o dinheiro nunca chegava até o fim do mês. Clara sonhava com um futuro melhor para Lívia, mas no fundo temia que a filha herdasse sua sina, uma vida de trabalho duro e sonhos engavetados. "Lívia, você precisa estudar, se formar, sair daqui", Clara dizia, enquanto remendava uma saia à luz de uma lamparina. "Não quero que você passe o que eu passei." Lívia assentia, mas seus olhos vagavam para além da janela, para os campos que pareciam não ter fim. Ela queria mais, sim, mas não sabia como. A vila era tudo o que conhecia, e Mateus era a única certeza em seu coração inquieto. Ainda mas assim aí havia algo dentro dela, uma chama que pedia por algo maior, algo que a vila nunca poderia oferecer. Os boatos sobre Lívia e Mateus corriam soltos. "Eles são muito próximos", cochichavam as vizinhas na venda do seu Zé. "Isso não vai acabar bem." A vila,
Com suas regras não ditas, não via com bons olhos uma amizade tão íntima entre um rapaz e uma moça solteiros. Mateus, no entanto, fazia questão de proteger Lívia dos olhares maliciosos. Quando um rapaz da vila, bêbado, fez um comentário grosseiro sobre ela na festa de São João, Mateus o encarou com um olhar que fez o outro recuar. "Fala dela de novo e você vai se arrepender", disse com a voz baixa, mas firme. Lívia, que viu tudo de longe, sentiu o coração acelerar, não só pelo gesto, mas pelo jeito como Mateus a olhava depois, como se ela fosse a única pessoa no mundo. Apesar da proteção de Mateus, Lívia sentia o peso dos olhares da vila. Ela sabia que, para muitos, sua beleza era uma ameaça, uma promessa de problemas, e no fundo, ela mesma começava a se perguntar se não estavam certos. Havia noites em que ela se olhava no espelho, traçando com os dedos as curvas do rosto, o contorno dos lábios, como se tentasse entender o poder que todos diziam que ela tinha. "Você é especial, Lívia", sua mãe dizia, com orgulho misturado à preocupação. Mas especial para quê? Para ficar presa na Vila das Flores, sonhando com uma vida que nunca teria? Foi numa tarde abafada de domingo, enquanto o sol queimava o horizonte, que tudo mudou. Lívia estava sentada na varanda, descascando milho, quando uma mulher apareceu na estrada. Ela não era da vila, isso era claro. Vestia um vestido azul escuro que abraçava seu corpo, e seus cabelos, presos num coque alto, brilhavam como se nunca tivessem conhecido a poeira do interior. Seu jeito de andar, com passos confiantes, fez Lívia parar o que estava fazendo. A mulher, que parecia ter pouco mais de 30 anos, sorriu ao se aproximar, revelando dentes brancos e perfeitos. "Você é a Lívia, não é?", perguntou, com uma voz suave, mas firme, que parecia não admitir hesitação. Lívia assentiu, surpresa. "Meu nome é Sofia. Vim de longe, mas ouvi falar de você." Havia algo no tom de Sofia que fez Lívia sentir um arrepio, não de medo, mas de curiosidade. "Falar de mim? Como assim?", perguntou, franzindo a testa. Sofia riu, um som leve que parecia dançar no ar. "Você é mais bonita do que disseram. Isso é raro, sabia? Uma beleza como a sua não foi feita para ficar escondida numa vila como essa." Clara, que ouviu a conversa da porta, aproximou-se desconfiada. "Quem é você? O que quer com minha filha?", perguntou, com os braços cruzados. Sofia não se intimidou. "Quero oferecer uma oportunidade, uma chance para a Lívia ter a vida que merece." Ela tirou um cartão de dentro da bolsa, com letras douradas que brilhavam sob o sol. "Trabalho na cidade. Um trabalho leve, bem pago. Algo que uma moça como Lívia pode fazer com facilidade." Clara pegou o cartão, mas seus olhos permaneceram fixos em Sofia. "Que tipo de trabalho?", perguntou, com a voz carregada de suspeita. Sofia sorriu, como se já esperasse a pergunta. "Nada complicado. Atender clientes importantes, acompanhar eventos, coisas que requerem charme e inteligência. E Lívia", ela olhou diretamente para a jovem, "você tem os dois." Lívia sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de algo novo, algo que parecia perigoso e excitante ao mesmo tempo. Clara, no entanto, não parecia convencida. "Minha filha não precisa disso. Ela tem a vida dela aqui", disse, mas sua voz vacilou, como se ela mesma duvidasse das próprias palavras. Naquela noite, enquanto a vila dormia, Lívia não conseguia fechar os olhos. O cartão de Sofia, agora sobre a mesa de madeira da sala, parecia chamar por ela. Ela se levantou, descalça, e pegou o cartão, traçando os dedos sobre as letras douradas. A ideia de deixar a vila, de conhecer o mundo que só via em novelas, fazia seu coração disparar. Mas, ao mesmo tempo, pensava em Mateus, no jeito como ele a olhava, como se ela fosse a resposta para todas as perguntas que ele nunca fez. Será que valia a pena arriscar tudo? Na manhã seguinte, Lívia encontrou Mateus no riacho, onde ele pescava com uma vara improvisada. O sol refletia na água, e o silêncio entre eles era confortável, como sempre fora. Mas havia algo diferente no ar, uma tensão que nenhum dos dois queria nomear. "Você tá estranha, Lívia", Mateus disse, sem tirar os olhos da linha de pesca. "Tá acontecendo alguma coisa?" Ela hesitou, sentindo o peso do cartão no bolso da saia. "Nada, só pensando na vida", respondeu, forçando um sorriso.
Mateus a olhou, e por um instante ela quis contar tudo, mas algo a segurou. Talvez o medo de que ele a julgasse, ou pior, de que ele tentasse impedi-la. Você já pensou em sair daqui? Ela perguntou de repente, surpreendendo até a si mesma. Mateus franziu a testa confuso. Sair para onde? Aqui é meu lugar. Nosso lugar. Ele fez uma pausa e então, com a voz mais suave, acrescentou: Você não tá pensando em ir embora, né? Lívia não respondeu. Ela olhou para o riacho, para o reflexo do céu na água e sentiu uma pontada no peito. Era como se a vila, com toda a sua simplicidade, estivesse tentando segurá-la. Mas a voz de Sofia ecoava em sua mente, prometendo um futuro que ela mal conseguia imaginar. Naquela tarde, enquanto ajudava a Clara a preparar doce de abóbora, Lívia não resistiu. Mãe, e se eu tentasse, só por um tempo? Perguntou, com a voz baixa, quase um sussurro. Clara parou, a faca ainda na mão, e olhou para a filha. Tentar o quê, Lívia? Aquele mulher não me engana. Gente assim sempre quer algo em troca. Mas pela primeira vez, Lívia viu uma sombra de dúvida nos olhos da mãe. Como se, no fundo, Clara também quisesse acreditar que havia uma saída para a vida que as prendia. Quando o sol se pôs, tingindo o céu de laranja e roxo, Lívia sentou-se na varanda, sozinha. O cartão de Sofia estava em suas mãos, e ela o girava entre os dedos, como se o peso de sua decisão pudesse ser medido ali. A vila estava quieta, exceto pelo canto dos grilos e pelo latido distante de um cachorro. Ela fechou os olhos, imaginando uma cidade cheia de luzes, onde ninguém a conhecia, onde ela poderia ser quem quisesse. Mas, ao abrir os olhos, viu Mateus passando pela estrada, com a camisa suada e o chapéu na mão. Ele acenou, com aquele sorriso que sempre a fazia sentir em casa. E por um momento ela hesitou, mas então, com um movimento rápido, como se temesse mudar de ideia, Lívia pegou o celular velho que dividia com a mãe e digitou o número do cartão. Sua mão tremia, mas sua voz, quando falou, era firme. Sofia, é a Lívia. Eu quero saber mais. Do outro lado da linha, a mulher riu, um som que era ao mesmo tempo acolhedor e frio. E, enquanto o céu escurecia sobre a Vila das Flores, Lívia sentiu o chão sob seus pés começar a ceder. O som da risada de Sofia ainda ecoava na cabeça de Lívia enquanto ela desligava o celular, o coração batendo tão rápido que parecia querer escapar do peito. A noite na Vila das Flores estava densa, com o ar pesado de umidade e o zumbido incessante dos grilos. Ela ficou parada na varanda, o cartão brilhante agora esquecido sobre a mesa de madeira, como se fosse uma porta que, uma vez aberta, ele nunca mais poderia ser fechada. A decisão estava tomada, mas o peso dela a fazia sentir como se estivesse afundando em areia movediça. Lá longe, na estrada, a silhueta de Mateus já havia desaparecido, engolida pela escuridão, e Lívia sentiu uma pontada de vazio, como se tivesse traído algo que nem sabia nomear. Na manhã seguinte, o sol raiou com uma intensidade que parecia zombar da inquietação de Lívia. A vila acordava lentamente, com o canto dos galos e o tilintar das panelas nas cozinhas. Clara, já de pé, amassava farinha para os doces da feira, o rosto marcado por rugas que pareciam mais profundas à luz do amanhecer. Lívia entrou na cozinha, hesitante, os cabelos presos num rabo de cavalo frouxo, a saia simples balançando enquanto se movia. Mãe, eu falei com aquela mulher, disse, a voz quase engolida pelo som da colher batendo na tigela. Clara parou, as mãos ainda cobertas de farinha, e virou-se lentamente. E o que ela disse? Perguntou com um tom que misturava curiosidade e desconfiança. Lívia respirou fundo, como se estivesse mergulhando em águas desconhecidas. Ela disse que é uma chance de mudar nossa vida, que eu posso ganhar dinheiro, ajudar a senhora, talvez até reformar a casa. As palavras saíam rápido, como se ela precisasse se convencer tanto quanto a mãe. Clara estreitou os olhos, limpando as mãos num pano velho. Dinheiro não vem fácil, Lívia. E essa Sofia, ela não me parece alguém que dá algo de graça. Mas, apesar da advertência, havia uma fagulha de esperança nos olhos de Clara, uma fraqueza que Lívia percebeu e que a fez insistir. Eu sei, mãe, mas e se for verdade? E se for minha chance de ser mais do que isso? Ela gesticulou para a cozinha apertada,
com o fogão a lenha soltando fumaça e as paredes manchadas pela umidade. Clara ficou em silêncio por um longo momento, o peso da vida que levara refletido em seu rosto. Você é jovem, Lívia, mas é minha filha. Se for para ir, vá com cuidado e volte. A voz dela tremia, e Lívia sentiu um nó na garganta. Ela queria abraçar a mãe, prometer que tudo ficaria bem, mas algo a segurou. Talvez fosse o medo de que, ao tocar Clara, ela desmoronasse como a casa em que viviam. Sofia marcou o encontro para 2 dias depois, numa cidadezinha a algumas horas de ônibus da Vila das Flores. Lívia passou esse tempo num estado de nervosismo febril, arrumando uma pequena bolsa com roupas simples e um par de sapatos gastos que eram seu único luxo. Mateus, como se pressentisse algo, apareceu na tarde do segundo dia, encostado na cerca de madeira que separava as casas deles. Ele segurava uma faca pequena descascando um pedaço de cana, um movimento lento contrastando com a tensão em seu rosto. Você tá diferente, Lívia, disse, sem olhar para ela. Tá escondendo alguma coisa. Lívia, sentada no degrau da varanda, sentiu o coração apertar. Ela queria contar tudo, deixar que Mateus a convencesse a ficar. Mas a imagem da cidade que Sofia descrevera, cheia de luzes, movimento e possibilidades, era como um canto de sereia. Não é nada, Mateus. Só coisas da cabeça, respondeu forçando um tom leve. Ele jogou a cana no chão e finalmente a encarou, os olhos brilhando com algo que parecia raiva e medo ao mesmo tempo. Se você for embora, Lívia, não vai ser a mesma coisa. Aqui é nosso lugar, seu e meu. As palavras dele eram como uma corrente, tentando puxá-la de volta. Mas Lívia apenas sorriu, um sorriso fraco que não alcançava os olhos. Eu sei, disse, e se levantou, entrando em casa antes que ele pudesse dizer mais. A viagem para a cidade foi um borrão de paisagens passando pela janela do ônibus. Lívia, com a bolsa no colo, sentia o estômago revirar a cada quilômetro que a afastava da vila. Quando chegou à rodoviária, Sofia já lhe esperava, impecável, num vestido vermelho que parecia gritar riqueza. Você veio, disse ela, com um sorriso que era mais predador do que acolhedor. Sabia que você não ia resistir. Lívia tentou devolver o sorriso, mas sua boca estava seca. Sofia a levou a um café elegante, com mesas de vidro e garçons de gravata, um mundo tão distante da Vila das Flores que Lívia se sentiu como uma intrusa. Enquanto tomava um suco de laranja, Sofia falou com uma energia que era quase hipnótica. Você tem algo especial, Lívia. Não é só sua beleza. É o jeito como você se move, como olha para as pessoas. Isso vale ouro na cidade. Ela fez uma pausa, inclinando-se sobre a mesa, os olhos brilhando. Quero te apresentar a um mundo onde você pode ser quem quiser, sem limites, sem amarras. Lívia ouvia fascinada, mas uma voz no fundo de sua mente sussurrava cautela. E o que eu teria que fazer? Perguntou, a voz hesitante. Sofia riu, um som que ecoava como sinos. Nada que você já não saiba fazer. Ser encantadora. Acompanhar pessoas importantes, homens que pagam bem por um pouco de atenção. A palavra homens caiu como uma pedra no estômago de Lívia. Ela pensou em Mateus, no jeito como ele a olhava, como se ela fosse um tesouro que ele queria proteger. Mas também pensou em Clara, na casa caindo aos pedaços, nas noites em que a mãe tossia até o amanhecer. Não é nada complicado, continuou Sofia como se lesse seus pensamentos. Você decide até onde quer ir. E o dinheiro? Bem, digamos que você nunca mais vai precisar descascar milho na varanda. Ela deslizou um envelope sobre a mesa, e Lívia, com as mãos trêmulas, o abriu. Dentro, havia notas novinhas, mais dinheiro do que ela já vira na vida. Naquela noite, num quarto de hotel que Sofia arranjara, Lívia se olhou no espelho. O vestido que Sofia lhe dera, preto, justo, com um decote que fazia sua pele morena brilhar, parecia pertencer a outra pessoa. Ela girou o corpo, admirando as curvas que o tecido destacava, sentindo uma mistura de vaidade e culpa. Seus cabelos, agora soltos, caíam como uma cascata escura, e seus olhos, maquiados com traços que Sofia ensinara, pareciam maiores, mais profundos. Você está pronta, Sofia disse, aparecendo na porta, uma taça de vinho na mão.
Seu primeiro cliente é um homem gentil. Rico, claro. Ele só quer companhia para o jantar. Nada mais por enquanto. Lívia quis perguntar o que por enquanto significava, mas a expressão de Sofia a silenciou. O jantar foi num restaurante de luzes suaves, com pratos que ela nem sabia pronunciar. O homem, um senhor de meia idade chamado Roberto, tinha cabelos grisalhos e um sorriso que não chegava aos olhos. Ele falava de negócios, de viagens, enquanto seus olhos passeavam pelo corpo de Lívia, como se ela fosse uma obra de arte à venda. Ela sorria, como Sofia instruíra, mas cada elogio dele, "Você é uma joia, Lívia", fazia seu estômago se contrair. Depois do jantar, Roberto a levou ao terraço do restaurante, onde a cidade se estendia em luzes que pareciam estrelas caídas. "Você é diferente das outras", ele disse, aproximando-se, o hálito quente misturado ao cheiro de uísque. Lívia sentiu o corpo enrijecer, mas a voz de Sofia ecoava em sua mente. "Você decide até onde ir." Ela pensou no dinheiro no envelope, na promessa de uma vida melhor. E então, quando a mão dele tocou sua cintura, ela não recuou. O toque era firme, possessivo, e Lívia fechou os olhos, tentando imaginar que era Mateus, mas não era. E quando ele a puxou para mais perto, sussurrando algo que ela não quis entender, Lívia soube que havia cruzado uma linha que nunca poderia desfazer. O quarto do hotel era frio, apesar do calor da noite. Roberto foi gentil, ou pelo menos tentou ser, mas cada movimento dele era como uma faca cortando algo dentro de Lívia. Ela se concentrou no teto, nas rachaduras quase invisíveis, enquanto ele murmurava elogios que ela não queria ouvir. Quando tudo terminou, ele deixou um maço de notas na mesinha de cabeceira e saiu sem dizer adeus. Lívia ficou ali, deitada, o corpo nu coberto apenas pelo lençol, sentindo o vazio crescer dentro dela. As lágrimas vieram, quentes e silenciosas, mas ela as enxugou rapidamente. Não havia espaço para fraqueza. Não agora. Ela se levantou, trêmula, e foi até o banheiro. A água quente do chuveiro escorreu por sua pele, mas não conseguiu lavar a sensação de sujeira que a sufocava. Enquanto se enxugava, olhou-se no espelho embaçado. A maquiagem borrada fazia seus olhos parecerem os de um estranho. "Você fez isso pela sua mãe", sussurrou para si mesma, mas as palavras soavam ocas. Ela pegou o dinheiro da mesinha, contando as notas uma a uma como se pudesse quantificar o que havia perdido. Era mais do que Clara ganhava em meses. Mas o preço, Lívia sabia, não estava nas notas. De volta ao quarto, ela se vestiu com as roupas que trouxera da vila, como se pudesse recuperar um pedaço de quem era. O vestido preto ficou jogado no canto, como uma pele que ela não queria mais vestir. Sentou-se na cama, abraçando os joelhos, e tentou se convencer de que era a escolha certa. Mas a imagem de Mateus, com seu sorriso tímido e seus olhos cheios de promessas, não saía de sua mente. Ela queria ligar para ele, ouvir sua voz, mas o que diria? Que estava bem? Que estava vivendo o sonho que ele nunca entenderia? A cidade lá fora continuava viva, com o som distante de buzinas e risadas. Lívia foi até a janela, o vidro frio contra sua testa. As luzes brilhavam, mas não a aqueciam. Ela pensou em Clara, na casa que talvez pudesse reformar, na vida que talvez pudesse dar à mãe. E então, com um suspiro que parecia carregar o peso do mundo, ela pegou o celular e digitou uma mensagem para Sofia. "Quero continuar", escreveu, as letras tremendo na tela. Antes que pudesse mudar de ideia, ela apertou enviar e deixou o celular cair na cama, como se fosse uma granada prestes a explodir. A tela do celular brilhou por um instante com a mensagem enviada, e então escureceu, como se quisesse esconder o que Lívia acabara de fazer. Ela ficou parada, os olhos fixos no aparelho, enquanto a cidade pulsava lá fora, indiferente ao vazio que crescia dentro dela. O quarto de hotel, com seus móveis impessoais e o cheiro artificial de lavanda, parecia fechar-se ao seu redor sufocante. Lívia abraçou os joelhos com mais força, como se pudesse segurar os pedaços de si mesma que pareciam desmoronar. A decisão de continuar com Sofia era uma corrente que ela mesma havia colocado, e agora cada anel da cadeia parecia pesar mais. Os dias seguintes foram uma névoa de rotina mecânica.
Sofia, com sua energia incansável, levou Lívia a um apartamento pequeno, mas bem decorado, numa rua movimentada da cidade. Seu novo lar, anunciou, com um gesto teatral como se estivesse revelando um prêmio. O lugar tinha paredes brancas, uma cama com lençóis de cetim e uma janela que dava para um mar de prédios cinzentos. Para Lívia, era como viver dentro de um sonho que não lhe pertencia. Ela arrumou suas poucas roupas no armário, pendurando a saia simples da vila, ao lado dos vestidos brilhantes que Sofia trouxera. Cada peça nova parecia uma máscara, um disfarce que ela aprendia a vestir com mais facilidade a cada dia. Durante o dia, Lívia trabalhava num café a poucos quarteirões dali, servindo mesas com um sorriso ensaiado. O uniforme, uma blusa justa e uma saia preta, destacava suas curvas, e ela notava os olhares dos clientes, alguns curiosos, outros descarados. O trabalho era exaustivo, mas honesto, e dava a Lívia uma sensação de normalidade, como se pudesse fingir que era apenas uma garota comum tentando a sorte na cidade. Mas, quando o sol se punha, a outra Lívia surgia. Sofia a levava a jantares, festas, encontros em hotéis de luxo. "Você é minha estrela", Sofia dizia, ajustando o cabelo de Lívia ou retocando sua maquiagem. "Eles pagam para estar perto de alguém como você." Cada encontro era uma batalha interna. Lívia aprendia a desligar a mente, a deixar o corpo agir, enquanto seus pensamentos vagavam para longe, para os campos da Vila das Flores, para o riacho onde Mateus a fazia rir. Os homens eram diferentes, alguns gentis, outros frios, mas todos deixavam dinheiro e um vazio que Lívia não sabia como preencher. Ela guardava as notas num envelope escondido sob o colchão, contando-as à noite como se pudesse medir o valor do que estava sacrificando. O dinheiro crescia, e com ele a promessa de uma vida melhor para Clara. Mas, a cada nota, Lívia sentia que perdia um pedaço de quem era. Na vila, Mateus carregava sua própria tormenta. Ele continuava o trabalho na roça, cortando cana com uma força que parecia mais raiva do que necessidade. As cartas que escrevia para Lívia, cheias de perguntas e promessas, voltavam sem resposta, e cada envelope intocado era como uma facada. "Ela tá bem, não tá?" Ele perguntou a Clara numa tarde, enquanto ajudava a carregar sacos de farinha para a feira. Clara, com os olhos baixos, apenas assentiu. "Ela manda dinheiro, diz que está trabalhando num café, mas não fala muito." A voz dela era um fio, como se temesse que dizer mais pudesse quebrar algo. Mateus não acreditava na história do café. Ele conhecia Lívia, conhecia o brilho inquieto em seus olhos, a fome por algo maior, mas também conhecia seu coração, e se recusava a acreditar que ela o esquecera tão facilmente. Numa noite, sentado na varanda da casa, com uma garrafa de pinga pela metade, ele escreveu mais uma carta. "Lívia, se você está em apuros, me diz. Eu pego o primeiro ônibus e te busco. Não me deixa aqui imaginando o pior." Ele dobrou o papel com cuidado, mas não enviou. Algo lhe dizia que, mesmo que chegasse até ela, Lívia não responderia. Enquanto isso, na cidade, Lívia tentava construir uma muralha ao redor de sua culpa. Ela comprava coisas que nunca imaginara possuir: um par de brincos dourados, um perfume que cheirava a flores caras, um celular novo que substituíra o velho aparelho da vila. Cada aquisição era uma tentativa de preencher o vazio, mas nada funcionava. À noite, quando o silêncio do apartamento lá engolia, ela se pegava olhando fotos antigas no celular. Uma dela e Mateus rindo no pomar, outra com Clara na feira, sorrindo apesar do cansaço. As imagens eram como facas cortando fundo, mas Lívia não conseguia parar de olhar. Foi numa dessas noites que Rafael apareceu. Ele era diferente dos outros clientes, ou pelo menos era o que Lívia queria acreditar. Tinha pouco mais de 40 anos, com cabelos castanhos salpicados de grisalho e um jeito de falar que parecia genuíno. Não era como os outros, que a tratavam como um objeto a ser admirado. Rafael fazia perguntas, queria saber sobre ela, sobre seus sonhos. "Você não parece pertencer a esse mundo", ele disse numa noite, enquanto tomavam vinho num restaurante com vista para a cidade. Lívia riu, um riso amargo que escondeu com um gole. "E onde eu pertenço, então?" perguntou, meio desafiadora. Ele sorriu, os olhos fixos nos dela. "Num lugar onde você possa ser você mesma."
As palavras de Rafael a desarmaram. Pela primeira vez em meses, Lívia sentiu algo além de vazio, uma centelha de esperança, talvez, ou apenas a ilusão de ser vista como mais do que um corpo. Eles começaram a se encontrar com mais frequência, sempre sob o olhar atento de Sofia, que cobrava sua comissão sem hesitar. Rafael era casado, Lívia descobriu numa conversa casual, mas ele falava da esposa com uma distância que a fazia acreditar que havia espaço para ela em sua vida. Você já pensou em começar de novo? Ele perguntou certa vez, enquanto caminhavam por um parque à noite, as luzes da cidade refletindo nos olhos dela. Lívia quis dizer que sim, que sonhava com isso todas as noites, mas a verdade a engasgou. Como poderia começar de novo quando carregava o peso de tudo que fizera? A relação com Rafael tornou-se um refúgio, mas também uma armadilha. Ele a tratava com carinho, comprava presentes, um colar de pérolas, um vestido que ela nunca usaria na vila. Mas cada gesto vinha com um preço. Lívia sabia que ele nunca deixaria a esposa, que ela era apenas uma fuga, um segredo que ele guardava tão bem quanto ela guardava o dela. Ainda assim, ela se permitia sonhar. Imaginava uma casa com jardim, onde poderia acordar sem medo, onde Rafael a olharia como Mateus outrora a olhara. Mas no fundo, ela sabia que era uma fantasia, e a realidade sempre voltava para cobrar seu preço. Clara, na vila, começou a piorar. As tosses, que antes vinham só à noite, agora a acompanhavam durante o dia, e o dinheiro que Lívia enviava pagava remédios que pareciam não fazer efeito. Numa ligação rápida, Clara tentou esconder a fraqueza, mas Lívia ouviu a verdade na voz trêmula da mãe. Você tá se cuidando, filha? Clara perguntou. E Lívia, com o celular colado ao ouvido, fechou os olhos para segurar as lágrimas. Tô, mãe. Prometo. Mas a promessa era vazia, e ambas sabiam disso. A culpa de Lívia crescia como uma sombra que a seguia por toda parte. Ela parou de se olhar no espelho, porque a mulher que via ali não era mais a menina da Vila das Flores. Sua pele, antes radiante, parecia opaca, e seus olhos, antes cheios de sonhos, carregavam um peso que nem a maquiagem de Sofia podia esconder. Ela continuava enviando dinheiro para Clara, mais do que nunca, mas cada real parecia manchado, como se carregasse a marca do que ela fazia para consegui-lo. Numa noite chuvosa, enquanto esperava Rafael num bar sofisticado, Lívia recebeu uma mensagem de Sofia. Cliente novo amanhã, importante, esteja pronta. A mensagem era fria, direta, como todas as ordens de Sofia. Lívia olhou para a tela, o reflexo da chuva escorrendo pelo vidro da janela misturando-se às luzes do bar. Ela pensou em Clara, na vila, em Mateus, em Rafael. Pensou na menina que costumava correr descalça pelos campos, rindo sem medo. E então, com um suspiro que parecia arrancar um pedaço de sua alma, ela guardou o celular na bolsa e pediu um copo d'água. A chuva lá fora caía mais forte, e Lívia, pela primeira vez em meses, sentiu vontade de voltar para casa. A chuva tamborilava contra a janela do bar, cada gota um eco do desejo crescente de Lívia de abandonar a cidade, de correr de volta para a Vila das Flores. O copo d'água que ela segurava tremia ligeiramente em suas mãos, refletindo as luzes neon que dançavam no ambiente. O peso da mensagem de Sofia ainda pairava sobre ela, mas pela primeira vez, a ideia de atender a mais um cliente parecia insuportável. Ela fechou os olhos, imaginando o cheiro de terra molhada da vila, o som do riacho, o calor do olhar de Mateus. Era como se a menina que ela fora estivesse gritando, pedindo para ser resgatada. E, naquele momento, Lívia decidiu que precisava ver sua mãe, nem que fosse por um dia. Precisava sentir o chão firme sob os pés, mesmo que apenas por um instante. 2 dias depois, Lívia estava num ônibus rumo à vila, a bolsa apertada contra o peito como se fosse um escudo. A cidade ficou para trás, engolida por uma paisagem de campos dourados e árvores que balançavam ao vento. Ela usava uma blusa simples e jeans, mas o brilho do batom e o perfume caro que Sofia insistira que usasse a faziam parecer deslocada entre os outros passageiros. Quando o ônibus parou na praça central da Vila das Flores, o sol já se punha, tingindo o céu de tons de fogo. Lívia desceu, o ar fresco da vila enchendo seus pulmões, e por um momento sentiu-se em casa.
Mas os olhares curiosos dos vizinhos, que a reconheceram apesar das mudanças, trouxeram uma onda de vergonha. Olha, Lívia, como tá chique, uma mulher murmurou, e Lívia baixou a cabeça, apressando o passo. A casa de Clara parecia menor do que Lívia lembrava, as paredes ainda mais gastas, o telhado curvado sob o peso do tempo. Ela bateu na porta, o coração disparado, e quando Clara abriu, o sorriso da mãe foi como um abraço antes mesmo de seus braços a envolverem. Minha filha. Clara sussurrou, a voz embargada, os olhos úmidos enquanto segurava o rosto de Lívia. Você tá tão diferente. Havia amor nas palavras, mas também uma sombra de preocupação. Lívia forçou um sorriso, tentando ignorar o peso da verdade que carregava. Tô bem, mãe. Vim te ver, sentir saudade de casa. Naquela noite, sentadas à mesa da cozinha, com um prato de feijão e arroz, que Clara preparara com carinho, Lívia tentou fingir que nada havia mudado. Mas cada pergunta da mãe, como é o trabalho no café? Você tá feliz na cidade? Era como uma agulha perfurando sua fachada. Lívia respondia com meias verdades, falando de colegas que não existiam, de dias cheios que nunca aconteceram. Clara ouvia, mas seus olhos, cansados e sábios, pareciam enxergar além das palavras. Você tá magra, filha, disse, tocando a mão de Lívia. Tá se cuidando mesmo? Lívia engoliu em seco, apertando a mão da mãe. Tô, mãe, prometo. Mas a promessa soava frágil, como um galho prestes a quebrar. A vila, com sua rotina imutável, parecia ao mesmo tempo acolhedora e claustrofóbica. No dia seguinte, enquanto ajudava a Clara a vender doces na feira, Lívia sentiu os olhares dos vizinhos como lâminas. As mulheres cochichavam, os homens a encaravam por tempo demais, e até as crianças pareciam notar algo diferente nela. Tá de salto alto agora, Lívia? Brincou uma vendedora, e as risadas que se seguiram fizeram Lívia corar. Ela queria gritar que ainda era a mesma, que a vila era seu lar, mas a verdade era que ela não sabia mais quem era. Foi no fim da tarde, enquanto caminhava sozinha pela estrada de terra que levava ao riacho, que Lívia encontrou Mateus. Ele estava sentado numa pedra, consertando uma rede de pesca, o rosto suado sob o chapéu de palha. Quando a viu, seus olhos se arregalaram e por um instante ele ficou imóvel, como se temesse que ela fosse uma miragem. Lívia! Chamou, a voz rouca, cheia de uma emoção que ele não tentou esconder. Ela parou, o coração disparado e tendo ao outro, e tentou sorrir. Oi, Mateus. Faz tempo, né? Ele se levantou limpando as mãos na calça e caminhou até ela, os olhos fixos nos dela como se procurassem algo que havia perdido. Você tá diferente, disse, hesitante, e Lívia sentiu o peso da palavra. Diferente. Era verdade, mas doía ouvi-lo dizer. É a cidade. Ela respondeu com um riso forçado. Muda a gente. Mateus não sorriu. Ele a encarou, o silêncio entre eles pesado como uma tempestade que se forma. Por que você não respondeu minhas cartas? Perguntou, a voz baixa, mas firme. Eu escrevi, Lívia, todas as semanas. E você, nada. Lívia desviou o olhar, o riacho ao lado brilhando sob os últimos raios de sol. Ela quis mentir, dizer que estava ocupada, que as cartas se perderam, mas a dor nos olhos de Mateus a desarmou. Eu não sabia o que dizer, admitiu, a voz tremendo. As coisas mudaram. Mateus deu um passo à frente, tão perto que ela podia sentir o calor dele, o cheiro de terra e suor, que era tão familiar. Mudaram como? Perguntou, e havia uma urgência em sua voz, como se ele temesse a resposta, mas precisasse ouvi-la. Lívia abriu a boca, mas as palavras não vieram. Como poderia contar a ele sobre Sofia, sobre os homens, sobre o dinheiro que comprava remédios para Clara, mas destruía sua alma? Ela viu o reflexo da antiga Lívia nos olhos de Mateus, a menina que ria sem medo, e sentiu uma dor tão profunda que quase a fez desabar. Eu fiz coisas, Mateus, disse finalmente, as palavras saindo como cacos de vidro. Coisas que não me orgulho, mas foi por ela, pela minha mãe. Ela parou, esperando que ele a julgasse, que se afastasse, mas Mateus apenas a olhou, o rosto uma mistura de mágoa e algo mais.
algo que parecia amor. "Você tá em apuros, Lívia?" perguntou, a voz suave, mas carregada de preocupação. Ela balançou a cabeça, as lágrimas queimando os olhos. "Não é isso, é só me complicado." Mateus estendeu a mão, como se quisesse tocá-la, mas parou no meio do caminho, os dedos suspensos no ar. "Você não precisa carregar isso sozinha", disse. "Eu tô aqui, sempre estive." As palavras dele foram como um golpe, porque Lívia sabia que não merecia aquela lealdade. Ela deu um passo atrás, o coração partido. "Eu sei", sussurrou, antes de virar e caminhar rápido pela estrada, deixando Mateus para trás, com a rede de pesca esquecida na pedra. Naquela noite, na cama estreita de sua infância, Lívia não dormiu. O teto de madeira, com suas rachaduras familiares, parecia zombar dela, lembrando-a de quem ela fora. Ela pensava em Mateus, na dor em seus olhos, na promessa que ele ainda carregava apesar de tudo. Pensava em Clara, que tossia no quarto ao lado, cada som um lembrete do motivo pelo qual ela continuara com Sofia. E pensava na cidade, com suas luzes frias e seus segredos sujos, esperando por ela como uma armadilha. No dia seguinte, Clara insistiu para que Lívia ficasse mais tempo, mas ela sabia que não podia. A vila, com toda sua simplicidade, era um espelho que refletia a verdade que ela queria evitar. "Eu volto logo, mãe", prometeu, enquanto arrumava a bolsa, mas suas palavras soavam vazias, mesmo para ela. Clara a abraçou com força, como se soubesse que algo estava errado, mas não tivesse coragem de perguntar. "Se cuida, filha", disse, e Lívia assentiu, engolindo o choro. Antes de pegar o ônibus, Lívia passou pela casa de Mateus. Ele estava no quintal cortando lenha, o machado subindo e descendo com uma força que parecia carregar toda a sua frustração. Ela ficou parada na cerca, observando-o, o coração apertado. Queria dizer algo, explicar, pedir perdão, mas as palavras não vinham. Mateus ergueu os olhos, como se sentisse sua presença, e por um momento, eles apenas se olharam, separados por mais do que a cerca de madeira. Então, com um movimento lento, Lívia tirou do bolso o colar de pérolas que Rafael lhe dera. Ela o segurou por um instante, sentindo o peso frio das pérolas contra a palma da mão, e então o deixou cair na terra como se pudesse deixar para trás a mulher que se tornara. Sem dizer uma palavra, ela virou as costas e caminhou em direção à praça, o som do machado de Mateus ecoando atrás dela como um adeus não dito. O som do machado de Mateus ainda ressoava nos ouvidos de Lívia enquanto ela caminhava pela praça da Vila das Flores, o peso do colar de pérolas abandonado na terra como um eco da vida que ela queria deixar para trás. O céu estava claro, mas havia uma tempestade dentro dela, uma luta entre o desejo de ficar e a certeza de que a vila, com seus olhares julgadores e memórias cruéis, não a deixaria esquecer quem ela se tornara. No ônibus de volta à cidade, Lívia encostou a testa no vidro frio da janela, os campos passando em um borrão verde e dourado. Cada quilômetro que a afastava da vila parecia apertar mais a corrente invisível que a prendia ao passado, mas também a aproximava do confronto que ela sabia que precisava enfrentar. De volta ao apartamento na cidade, o ar parecia mais pesado, saturado com o cheiro de perfume caro e promessas quebradas. Lívia jogou a bolsa no canto, os olhos vagando pelo espaço que, apesar dos móveis elegantes, nunca pareceram lar. Ela se sentou na cama, as mãos apertando o tecido da colcha, e tentou reunir coragem. A visita à vila reacendera algo que ela pensara estar morto, a esperança de ser mais do que a sombra que Sofia moldara. Mas para isso, ela precisava romper com o ciclo que a estava destruindo, mesmo que o preço fosse alto. Nos dias seguintes, Lívia mergulhou na rotina da vila com uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Durante o dia, ela ajudava a Clara com os doces, amassando farinha com uma energia que parecia tentar apagar as manchas de seu passado. À tarde, caminhava até a venda do seu Zé, comprando mantimentos e trocando cumprimentos tímidos com os vizinhos, que ainda a olhavam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Cada passo na vila era uma tentativa de recuperar o que havia perdido, mas também um lembrete de que a Lívia de antes não existia mais. Mateus, apesar da mágoa que ainda carregava, não se afastava. Ele aparecia em momentos inesperados,
como quando trouxe um cesto de mangas do pomar para Clara, ou ajudou a consertar o telhado da casa, que gemia sob as chuvas de verão. Lívia o observava de longe, o coração dividido entre gratidão e culpa. Em uma dessas tardes, enquanto ele martelava uma telha nova, ela se aproximou, segurando um copo de água. Você não precisava fazer isso, disse a voz suave, quase tímida. Mateus parou, enxugando o suor da testa, e a olhou com uma intensidade que a fez desviar o olhar. Faço porque quero, Lívia. Porque sempre quis cuidar de você. As palavras eram simples, mas cortaram fundo, e Lívia apenas assentiu, entregando o copo antes de se afastar, o peito apertado. A presença de Mateus era um bálsamo, mas também uma tortura. Cada gesto dele, o jeito como ria, como ajeitava o chapéu, como seus olhos buscavam os dela, reacendia memórias de um tempo em que a vida parecia mais leve. Numa noite, enquanto caminhavam juntos pelo caminho que levava ao riacho, o céu salpicado de estrelas, Lívia sentiu a coragem crescer dentro dela. Mateus, começou parando no meio da trilha, a voz trêmula. Eu não fui justa com você. Eu fiz coisas na cidade, coisas que me mudaram. Ele a encarou, o rosto iluminado pela luz prateada do luar, e esperou, como se soubesse que ela precisava dizer mais. Lívia respirou fundo, o ar fresco da vila enchendo seus pulmões. Eu trabalhava para uma mulher. Ela me levou para um mundo que eu achei que queria, mas me perdi. Fiz coisas por dinheiro, por causa da minha mãe, mas não sei se consigo me perdoar. Ela parou, esperando que ele se afastasse, que a julgasse, mas Mateus apenas deu um passo à frente, a mão hesitante pairando sobre o ombro dela. Você tá aqui agora, disse, a voz firme, mas gentil. Isso é o que importa. O resto, a gente enfrenta juntos. Lívia sentiu as lágrimas virem, mas as segurou, assentindo, enquanto o calor da mão dele finalmente tocava sua pele. Um toque que era ao mesmo tempo consolo e promessa. Mas a paz que Lívia começava a encontrar foi abalada quando Sofia reapareceu. Numa manhã, enquanto Lívia varria a varanda, um carro preto parou na estrada, o motor ronronando como uma ameaça. Sofia desceu, impecável, num vestido verde esmeralda, os óculos escuros escondendo seus olhos. Você sumiu, Lívia, disse, com um sorriso que não alcançava a voz. Achei que tínhamos um acordo. Lívia sentiu o corpo enrijecer, a vassoura ainda nas mãos, como se pudesse usá-la para se defender. Eu não quero mais, Sofia, respondeu, a voz firme, mas com um tremor que traía seu medo. Quero ficar aqui, começar de novo. Sofia riu, um som cortante que fez os pássaros nas árvores próximas voarem. Começar de novo? Querida, você acha que pode simplesmente apagar o que fez? As pessoas pagam por você, Lívia. E eu sei de coisas que essa sua vila nunca perdoaria. A ameaça era clara, e Lívia sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela pensou em Mateus, em Clara, nas fofocas que já corriam pela vila. O que você quer? Perguntou. A voz baixa, quase um sussurro. Sofia se aproximou, o perfume dela invadindo o ar. Uma última noite. Um cliente especial. Depois te deixo em paz. E pago bem, claro. Ela tirou um envelope do bolso, o papel branco brilhando como uma isca. Lívia quis recusar, jogar o envelope na cara de Sofia, mas a imagem de Clara tossindo, da casa que ainda precisava de reparos, a paralisou. Ela pegou o envelope, os dedos tremendo, e Sofia sorriu satisfeita. Boa menina. Amanhã à noite. Não me decepcione. Antes que Lívia pudesse responder, Sofia já estava no carro, o motor rugindo enquanto desaparecia na estrada, deixando apenas uma nuvem de poeira e o peso de uma escolha impossível. Naquela noite, Lívia não conseguiu dormir. Ela se sentou na varanda, o envelope de Sofia escondido sob uma tábua solta, como se pudesse ignorá-lo. O céu estava limpo, as estrelas brilhando com uma clareza que parecia zombar de sua confusão. Ela pensou em Mateus, nas palavras dele, na promessa de enfrentarem tudo juntos. Pela primeira vez, Lívia quis acreditar que era possível, que poderia contar a verdade e ainda assim ser amada. Mas o medo
De perder ele, de destruir Clara, de ser rejeitada pela vila, a segurava como uma âncora. Na manhã seguinte, Lívia foi até o riacho, o lugar onde ela e Mateus haviam compartilhado tantos momentos. Ele estava lá como se o destino quisesse forçar o confronto, pescando com a mesma vara improvisada de sempre. Ela se aproximou, o coração batendo tão alto que temia que ele ouvisse. Mateus! Chamou, a voz firme, mas carregada de emoção. Ele virou, o rosto suavizando ao vê-la, mas com uma sombra de preocupação. Eu preciso te contar tudo, disse Lívia, as palavras saindo como uma enxurrada. Tudo o que fiz. E preciso da sua ajuda para parar. Mateus largou a vara, a linha caindo na água, e caminhou até ela, os olhos fixos nos dela. Conta, disse simplesmente, e Lívia sentiu algo dentro dela se quebrar, não de dor, mas de alívio. Ela começou a falar, a voz trêmula, mas firme, as palavras fluindo como um rio que finalmente encontrara seu curso. Contou sobre Sofia, sobre os homens, sobre o dinheiro que salvaria Clara, mas destruíra sua alma. E enquanto falava, com o riacho cantando ao fundo e o sol aquecendo sua pele, Lívia sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que talvez ainda houvesse um caminho de volta para si mesma. O murmúrio do riacho parecia acompanhar as palavras de Lívia, que fluíam como um desabafo há muito represado, cada sílaba carregada de dor e verdade. Sob o sol quente da Vila das Flores, com Mateus a poucos passos, ela sentia o peso de sua confissão se dissipar, como se o vento que balançava as folhas pudesse levar embora parte de sua culpa. Ele não a interrompeu, apenas ouviu, o rosto uma mistura de tristeza e determinação, os olhos fixos nela como se vissem não apenas a mulher quebrada à sua frente, mas também a menina que ele sempre amara. Quando Olivia terminou, o silêncio que se seguiu foi denso, mas não hostil, e ela esperou, o coração suspenso pelo que ele diria. Mateus deu um passo à frente, o som de suas botas na terra quebrando a quietude. Você passou por coisas que eu nem imagino, Lívia, disse, a voz grave, mas firme. Mas você está aqui lutando para ser melhor. Isso é mais do que muita gente faria. Ele estendeu a mão hesitante e tocou o braço dela, um gesto simples que parecia ancorar Lívia à realidade. Vamos dar um jeito, juntos. As palavras dele eram um farol na escuridão que ela carregava, e Lívia, com os olhos marejados, assentiu, sentindo pela primeira vez que talvez pudesse encontrar redenção. Os dias que se seguiram foram de uma calma tensa, como o silêncio antes de uma tempestade. Lívia sabia que o confronto com Sofia era inevitável. O envelope que a mulher deixara ainda estava escondido sob a tábua da varanda, um lembrete constante da ameaça que pairava sobre ela. Mateus, fiel à sua promessa, tornou-se seu apoio silencioso. Ele a acompanhava nas tarefas diárias, ajudava Clara com a feira e, nas noites quietas, sentava-se com Lívia na varanda falando sobre coisas simples, o preço do milho, a chuva que não vinha, os planos para o futuro. Esses momentos tão comuns eram para Lívia um resgate de algo que ela pensara perdido, a sensação de pertencer. Clara, embora ainda frágil, parecia notar a mudança na filha. Você tá mais leve, filha, disse numa manhã, enquanto cortavam abóbora para o doce. Lívia sorriu, um sorriso verdadeiro, mas não respondeu. Como poderia explicar que a leveza vinha de Mateus, da vila, da decisão de enfrentar seu passado? Mas a sombra de Sofia ainda as assombrava, e Lívia sabia que precisava agir antes que a mulher cumprisse sua ameaça. Numa tarde abafada, enquanto a vila cochilava sob o calor, Lívia pegou o envelope escondido e abriu-o. Dentro, havia dinheiro. Mais do que ela esperava. E um bilhete com um endereço e uma hora. Não me faça ir atrás de você, dizia a letra elegante de Sofia. Lívia sentiu o estômago revirar, mas, em vez de medo, uma raiva cresceu dentro dela, uma força que ela não sabia que ainda possuía. Ela dobrou o bilhete, guardou o dinheiro e foi até a casa de Mateus, onde ele consertava uma cerca no quintal. Eu preciso resolver isso, disse, sem preâmbulos, mostrando onde é o bilhete. Mateus largou-a de martelo, o rosto nem endurecendo ao reconhecer o que ela queria dizer. Você não vai sozinha, afirmou. E Lívia não discutiu.
A ideia de enfrentá-lo juntos a fazia sentir-se mais forte, como se, pela primeira vez, não estivesse carregando o peso sozinha. Na noite marcada, Lívia e Mateus viajaram até a cidade. O endereço era um restaurante discreto, com luzes suaves e uma clientela que falava em sussurros. Sofia estava lá, sentada numa mesa ao fundo, o vestido vermelho destacando-se como uma chama. Quando viu Lívia, seu sorriso era frio, mas ao notar Mateus, ele vacilou. Que surpresa, disse. A voz doce, mas venenosa. Trouxe reforço. Lívia endireitou os ombros, o coração batendo forte, mas a presença de Mateus ao seu lado era como um escudo. Acabou, Sofia, disse, a voz firme. Eu não vou mais fazer o que você quer. E se você contar qualquer coisa, eu conto tudo sobre você, sobre seus clientes, seus acordos. Sofia riu, mas havia um nervosismo em seus olhos. Você acha que pode me ameaçar, querida? Você é ninguém. Mas Lívia não recuou. Ela tirou o envelope do bolso e jogou-o na mesa, as notas espalhando-se como folhas ao vento. Isso é tudo o que você vai ter de mim. Fique com seu dinheiro e me deixe em paz. Mateus deu um passo à frente, os olhos fixos em Sofia, uma promessa silenciosa de que ele não hesitaria em protegê-la. Sofia hesitou, avaliando a situação, e então, com um suspiro teatral, pegou o envelope. Você vai se arrepender, Lívia, disse, mas sua voz não tinha mais a mesma força. Ela se levantou e saiu, o som de seus saltos ecoando como um adeus. No caminho de volta à vila, Lívia e Mateus mal falaram. O silêncio no ônibus era confortável, um espaço onde ambos podiam processar o que havia acontecido. Quando chegaram à Vila das Flores, a noite estava clara, o céu um tapete de estrelas. Eles caminharam até o riacho como faziam quando eram crianças, e sentaram-se na margem, o som da água preenchendo o vazio. Você foi corajosa hoje, Mateus disse, a voz suave, mas cheia de orgulho. Lívia sorriu, um sorriso que vinha do fundo da alma. Eu não teria conseguido sem você, respondeu. E pela primeira vez, ela acreditou que merecia aquele momento. Os anos que se seguiram trouxeram uma paz que Lívia nunca imaginara possível. Ela e Mateus se casaram numa cerimônia simples na vila, com Clara sorrindo entre lágrimas. Sua saúde agora estável, graças aos cuidados que o dinheiro de Lívia, embora manchado, havia proporcionado. A casa foi reformada, o telhado não gemia mais, e a vila, aos poucos, parou de cochichar. Lívia abriu uma pequena confeitaria ao lado da venda do seu Zé, onde vendia os doces que aprendera com Clara, e Mateus trabalhava como carpinteiro, construindo móveis que as famílias da região disputavam. Mas, mais do que a estabilidade, foi o amor que o salvou. Lívia e Mateus enfrentaram juntos os fantasmas do passado, as noites em que ela acordava chorando, os dias em que ele precisava lembrá-la de que era digna de ser amada. Eles construíram uma vida não perfeita, mas verdadeira, onde cada cicatriz era um lembrete de que haviam escolhido lutar. Clara, agora avó de uma menininha que corria pelos campos como Lívia outrora, era a prova viva de que o sacrifício, embora doloroso, valera a pena. Numa noite tranquila, anos depois, Lívia estava sentada na varanda da casa que agora dividia com Mateus. A filha deles, Ana, dormia no quarto, e o som de seu ronco suave misturava-se ao canto dos grilos. Mateus se juntou a ela trazendo 2 canecas de café, e eles ficaram em silêncio, olhando o céu estrelado. Você já pensou no que teria acontecido se você não tivesse voltado? Ele perguntou, a voz calma mas curiosa. Lívia tomou um gole do café, o calor da bebida aquecendo suas mãos. Já, respondeu, com um sorriso triste. Mas prefiro pensar no que aconteceu porque eu voltei. A vida, Lívia aprendeu, era feita de escolhas, e cada uma deixava uma marca. Ela escolhera o caminho mais difícil, enfrentar a escuridão dentro de si e encontrar a luz do outro lado. A lição que carregava não era sobre evitar erros, mas sobre ter coragem para consertá-los. Para o ouvinte, a mensagem era clara. Todos caem, mas o que define uma pessoa é a força para se levantar, para amar e ser amado, apesar de tudo. E enquanto as estrelas brilhavam sobre a Vila das Flores, Lívia sabia que finalmente encontrara seu lugar. Obrigado por acompanhar essa história cheia de sombras e luzes,
de quedas e redenções. Que suas noites sejam repletas de sonhos e histórias que tocam o coração. Até a próxima.